Olá, irmãos, como vão, queridos? A paz, uma boa noite para uns, bom dia para outros, boa tarde para outros. Mas o importante nisso tudo é que estejamos bem. Espero que todos estejam com saúde, com paz, com alegria e saibam que só o Senhor é Deus e que Ele está no comando das nossas vidas. Seja o que for que nos aconteça, somente será com a permissão de Deus. Via de regra, coisas boas nos esperam, porém, não é difícil que lutas, que provas venham, mas se estamos firmados nele, Ele cuidará de nós. Creem nisso? É a mais pura verdade. E é essa a nossa alegria, saber que estamos nas mãos de Deus. E, por outro lado, a certeza da salvação da nossa alma nos torna alegres, felizes, bem-aventurados, como diz a palavra do Senhor. E eu quero me referir a vocês nesta noite como bem-aventurados. Deus vos abençoe onde quer que vocês estejam, sejam membros da igreja, sejam pessoas conhecidas que estão aí de carona com alguém da igreja. Deus vos abençoe rica e abundantemente. Então, amados, temos um texto para meditarmos hoje, e lá no livro de Mateus, continuando com aquela saga de Mateus, Mateus capítulo 13, nós vamos ler do versículo 54 até o 58, portanto 5 versículos apenas, onde fala sobre quando Jesus foi rejeitado lá em Nazaré. Então vejam bem, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, do versículo 54 até ao versículo 58, contando com os 54, portanto são 5 versículos. Amém? Nós vamos ler, depois vamos fazer uma breve oração. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém. Fechem seus olhos e oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, no dia de hoje nos voltamos a Ti em oração para Te agradecer pelo dia que se passou, que está chegando ao seu final, mas também, ó Pai, para Te agradecer pela vida de cada um dos Teus filhinhos, das Tuas ovelhinhas, as quais, Senhor, me colocaste no comando, por assim dizer, para pastorear, para cuidar, para orientar. E é isso, Senhor, que nós precisamos fazer, e é isso que eu Te peço que me ajudes a fazer. Levar os Teus filhos a pastos verdejantes, ou seja, a um alimento sadio para as ovelhas. Levar os Teus filhos a águas tranquilas, ou seja, a paz de espírito na Tua presença. Pai Santo, ajuda-nos nisto e abençoa cada um dos Teus filhos, ó Pai,
que sejam, ó Pai, chegados a ouvir a Tua voz. A todos abençoa de uma forma maravilhosa, a todos dá saúde, a todos dá paz. E agora unge-nos com Teu Espírito, neste momento. Unge-me para falar, unge o Teu povo para ouvir. E todos sejamos, ó Pai, tomemos conhecimento da Tua vontade para as nossas vidas e que sejamos obedientes, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, temos permanecido no Evangelho de Mateus. A palavra de Deus é muito rica, temos a Bíblia toda. Ai do pastor que não sabe o que pregar, ou que não tem uma mensagem para pregar, porque a mensagem está aqui, está na palavra de Deus, e que todos nós temos acesso a ela. O que nós precisamos é fazer aquilo que a palavra diz, abrir a boca e Ele nos a encherá. Isso se aplica a várias circunstâncias das nossas vidas. E é isso, Jesus é rejeitado em Nazaré. Nazaré é a terra original de Jesus. Foi ali que ele nasceu. E muitas vezes quando se referem, ou quando nos referimos a ele, vamos dizer assim, nós falamos sobre Jesus de Nazaré. Mas aconteceu algo interessante ali, do qual nós vamos tirar muitas lições, várias lições aqui para nós. Vamos entender. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Ou seja, Jesus ensinava, Jesus fazia milagres, Jesus orientava, Jesus abençoava, Jesus apacentava, por assim dizer, e o povo ficava maravilhado. Isso acontece ainda no dia de hoje, quando, em várias instâncias, vamos dizer assim, quando o pastor pastoreia as suas ovelhas com zelo, com cuidado, com carinho e com sabedoria suficiente para explanar a palavra como deve ser, o povo, de certa forma, fica maravilhado. De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Obviamente vem de Deus. Jesus, quando fez os milagres que fez, quando ele estava para partir, ele, certa feita, disse: vocês farão milagres maiores do que estes, até porque eu vou partir, mas vocês vão ficar aqui. E quem tem a palavra de Deus, quem tem o temor de Deus, quem tem a unção de Deus, obviamente fala com Deus e Deus atende. E na maioria das vezes são milagres, milagres maravilhosos que acontecem. Eu sou fruto disso aí também, e Deus, através das minhas orações, muitos milagres tem realizado, mas eu tenho certeza que cada um de vocês também já orou e Deus atendeu, porque não somos muito diferentes, pelo contrário. Então eu tenho certeza que muitos aqui já experimentaram os milagres de Deus através das suas petições, mas mesmo que você não tenha pedido nada, mesmo que você não tenha nem observado isso, somente a tua existência, somente o fato de você ter acordado vivo hoje, somente o fato de você ter feito uma alimentação sadia, talvez com o café da manhã, talvez com o almoço, talvez com o lanche da tarde, e quem sabe até alguns já com a janta, né, da noite, a ceia noturna, mas isto independe, a gente não mede a bondade de Deus por isso, só que fazer isso já é um milagre. E nós somos alvos dos milagres de Deus. Aliás, a palavra de Deus diz isso, o próprio Senhor Jesus disse que as pérolas, ou seja, as coisas boas do reino de Deus, não são para os cachorrinhos, são para os filhos. E nós, pela misericórdia de Deus, somos filhos de Deus.
E também tem um detalhe muito importante que muitos irmãos e irmãs já devem ter experimentado, como eu também experimentei em tempo oportuno, que é falar de coisas importantes de Deus e as pessoas se admiraram. Quantos irmãos nossos, eu diria até com todo respeito, mas apenas para explicar, semi-analfabetos às vezes, falam coisas do Evangelho de Deus, falam coisas da Palavra de Deus, que os ouvintes ficam pasmos. Poxa, como é que fulano entende isso? Como é que o irmão ou a irmã sabe disso? Tem gente até que diz, eu fiz faculdade e não sei isso. Mas fulano ou fulana, quem sabe uma pessoinha simples, sabe isso. É realmente uma verdade que se estende não só de Jesus Cristo, que como homem sabia coisas do reino de Deus que mais ninguém sabia por causa do Espírito de Deus estar nele completo, mas até mesmo porque ele veio anunciar as boas novas. Ele foi a boa nova melhor que veio para nós. Mas diz assim o versículo 65, não é este o filho do carpinteiro? E sua mãe não se chama Maria, os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde vem tudo isto? Primeiro, mostraram as qualidades simplórias de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? Eu certamente fui elogiado numa palestra entre formandos e advogados antigos, onde estava inclusive naquela época o deputado e grande advogado Dr. Tenório Cavalcante, que prezava muito meu pai, me conhecia também, e quando me viu lá como um dos formandos, ele disse, você não é o filho do sapateiro? Quando eu leio isso aqui, não é ele o filho do carpinteiro, eu me lembro dessa história. Você não é o filho do sapateiro, o Levi? E realmente era eu mesmo. E ele depois me usou para não só me elogiar, mas mostrar aos outros, olha, está aqui filho de um sapateiro, está se formando em direito. Quer dizer, são coisas que nos alegram o coração e, por outro lado, mostram que não é porque nasceu em berço pobre que tem que morrer apagado. Tem que estar aceso na luz de Cristo. Podem compreender isso? Então, e sua mãe não se chama Maria, os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas, ou seja, ele tinha mais 4 irmãos. Esse Tiago, que era irmão dele, no princípio depois que ele foi batizado, no princípio do ministério dele, tinha assim uma certa dúvida. Não por desconfiar, mas é aquele negócio, santo de casa não traz milagre, força de expressão. E olhava ele assim meio preocupado, não consta que ele tenha maltratado Jesus, pelo contrário, apenas ele amava o seu irmão e tal, mas mais tarde ele veio a entender, aonde inclusive depois foi relacionado entre os apóstolos, porque ele esteve inclusive lá junto com os apóstolos, que já eram apóstolos, obviamente, na descida do Espírito Santo, foi ungido ali também, e isto o tornou apto a escrever, inclusive, a epístola que nós conhecemos de Tiago. Teve outros Tiagos na Bíblia, mas esse José, Simão, Judas é outro também, que foi apóstolo e que chegou a ser apóstolo e escreveu também uma epístola, embora mais curta que a de Tiago, mas isso não é importante. Todas as suas irmãs não vivem entre nós, todas as suas irmãs nos dá a entender que eram umas 2 ou mais, talvez até 3 ou 4, aqui não diz, mas todas.
dá a sensação assim de que eram mais de duas, mas que fossem duas, perdão. 2 irmãs, 4 irmãos e Jesus. Como homem, ele era uma pessoa natural, ele era uma pessoa normal, ele era um homem. Nasceu como homem, despiu-se da divindade e veio como homem. Mas nós também, quando nos convertemos ao Evangelho e mudamos o nosso diálogo, a nossa conversa, etc., etc., nós costumamos ser também assim comparados. Esse não é aquele fulano que a gente conhecia, esse não é aquele que fazia farra com a gente, esse não é aquele que tomava uma cerveja com a gente, esse não é aquele que ia no arrasta-pé com a gente, ele agora é crente e tal. Pois bem, e escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse, preste atenção, Jesus, assim, para terminar o versículo 56, todas as suas irmãs não viviam entre nós, então de onde vem tudo isto? Tudo isto o quê? A unção de Deus, a unção do Espírito Santo. Qualquer ser humano, seja de que origem for, seja feio, seja bonito, seja pobre, seja rico, seja douto em alguma cátedra, seja semi-analfabeto, seja como for, todo ele, quando recebe a unção do Espírito Santo de Deus, quando o Espírito de Deus passa a habitar nele, ele torna-se uma pessoa sábia. Ele torna-se uma pessoa capaz de fazer coisas que milhares e milhares de pessoas não teriam condições de fazer. Vejam, por exemplo, o exemplo de Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria, ele pessoalmente pediu. E Deus lhe deu. E tornou-se, segundo a Bíblia, o homem mais sábio sobre a face da terra. E realmente tudo que ele fez denota a sua sabedoria. Vocês veem, por exemplo, os provérbios de Salomão, e assim sucessivamente, Cantares de Salomão, e outras coisas mais, independente do que ele fez no seu reinado. Pois bem, isso é para cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, por mais simples que você seja, você tem de Deus a capacitação de se tornar alguém. Embora o nosso objetivo nem seja esse. Nosso objetivo é viver e pregar o Evangelho. E de acordo com a nossa sinceridade, Deus nos usa, nos abençoa e abençoa aqueles a quem nós falamos. Veja o caso também de Paulo. Paulo perseguia o Evangelho não porque ele odiasse a Deus, mas porque ele entendia, segundo o que lhe foi ensinado, que seria uma nova seita que estava chegando e atrapalhando a verdadeira religião, porque a verdadeira religião naquela época era a religião judaica, a verdadeira religião de Deus. Embora muitos já estavam, como se diz, fazendo muita bobagem. Mas Jesus chegou e veio com as boas novas do Evangelho e mudou a história. Vocês devem entender isso. Mudou tanto a história que hoje as épocas se dividem em antes de Cristo, depois de Cristo. Tantos anos AC, ou seja, tantos anos antes de Cristo, tantos anos DC, tantos anos depois de Cristo. O que significa dizer que Cristo mudou a história, mas não é só na data, mudou em todas as circunstâncias. Sabem por quê? Porque ele foi o único que aceitou e foi com amor a uma cruz, entregar a sua vida para nos salvar. Isso é importante. Quem crê nisso já está com o pé no céu, vamos dizer assim. Louvado seja Deus então por isso. E agora sim, versículo 57. E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. O crente, via de regra, no ambiente em que ele sempre viveu, a sua infância e tudo mais,
e às vezes até no próprio lar, quando todos ali não são convertidos, ele passa por essa situação de desprezo, sabe? De desdém, até por inveja, mas principalmente por obra satânica, que o inimigo usa aqueles que estão aos cuidados dele, vamos dizer assim, que estão disponíveis a ele para apoquentar o crente. Uma coisa muito, muito dura, muito difícil é uma pessoa que se converte na sua casa, mais ninguém é cristão. Essa pessoa, se ela permanecer na fé, é um herói, uma heroína. E simplesmente Deus honra isso. E se ela se propõe a ser uma abençoadora no seu lar, se ela se propõe a ser uma missionária de Deus no seu próprio lar, é melhor do que ela sair daqui e ir lá para a Tailândia, para a China, para o Japão, evangelizar, fazer trabalho missionário, quando o seu lar aqui as pessoas vão morrer sem Cristo. Então é melhor ser o primeiro trabalho missionário seu deve ser no seu lar. Você precisa ter unção, conhecimento, disposição de Deus para abençoar a sua família. E depois de tê-la abençoado, claro que você tem o direito de ir até para, como é que eu posso dizer, para Conchinchina, ser um missionário. Mas vamos em frente. Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua própria terra e na sua casa. E agora a palavra final, versículo 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Aí fecha. Aí fecha. Mas não fecha com alegria. Fecha-se com um pouquinho de tristeza. A falta de maiores milagres, de melhores milagres, não tem melhores, todo milagre é bom, mas a falta de milagres mais, assim, mais intensos nas igrejas é principalmente pela incredulidade que ainda está no coração de muitos. É difícil, talvez para vocês, meus irmãos, entender isso. Mas não é difícil para mim. Não é difícil para aqueles que conhecem as Escrituras. Queridos, a palavra de Deus é tão clara. Se creres, verás a glória de Deus. Esse termo, essa palavra, é muito forte, é muito importante, mas há que ser compreendido que é se creres verdadeiramente. Não é um puro acreditar, eu acredito, não. Não é só um puro acreditar, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, eu cansei muitas vezes de dizer, ainda que Deus não me cure disto ou daquilo, eu continuo crendo que Deus pode curar. Porque quando a gente é curado de alguma coisa, a gente já fica com aquela certeza. Sobre aquele assunto, a nossa fé já foi usada e já produziu frutos. Mas nós temos que continuar. Coisas maiores Deus fará, disse Jesus. Coisas maiores vocês farão, porque eu vou para o céu. E nós ficamos aqui, até o Senhor Jesus nos levar. Então, meu irmão, minha irmã, esteja você onde estiver, seja você quem for, nunca duvide do poder de Deus. Nunca duvide do amor de Deus. Você pode até duvidar, você tem direito de duvidar do que os homens fazem, de certos truques, de certas artimanhas, de certo fingimento. Um dia chegou um pastor lá na nossa igreja
dizendo que na mão da gente ia nascer ouro. Fecha a mão, abre agora. Quando você fecha a mão com força e abre, parece que o sangue ficou assim parado um pouco tempo, você abre a mão, está amarela. Tá vendo aí? Está com ouro na mão. Isso é artimanha, isso é truque. Não vá nessa. Não vá em coisas parecidas com essas. Tem igrejas aí que, se pudessem enganar a Deus, até enganariam, mas não conseguem. Não estamos falando mal de nenhuma em particular. Jamais faríamos isso. Podem compreender isso? Mas nós, verdadeiros cristãos, precisamos ter a certeza de que Deus é capaz de fazer qualquer coisa que seja necessário fazer para o bem, para existirmos, para vivermos. E não esqueça, em troca, sirva-o com alegria, sirva-o com paz no coração. Ah, pastor, mas o senhor não sabe os problemas que eu passo. Eu não sei, mas tenho uma ideia, porque eu já passei pela maioria dos problemas que você possa conhecer. Então, não importa os problemas que você passa, importa é o Deus que você tem. Continue confiando nele. Continue sendo abençoado por ele e continue abençoando. Porque você é um abençoador também. Creia nisso. E deixe Deus lhe usar conforme a própria vontade de Deus. Amém? Se você crê, diga amém. E agora vamos fazer a oração final. Querido Deus e amado Pai, te agradeço, Senhor, por esse momento propício onde podemos falar aos teus filhos e levar uma palavra, Senhor, para a meditação de cada um deles. Precisamos entender que Tu és Deus, não mudas. O Teu Filho que deu a sua vida na cruz, Ele ressuscitou num corpo glorificado, esteve entre nós, depois subiu aos céus e Ele continua aí fazendo a obra dEle. Está intercedendo por nós, está enviando o Seu Espírito e nos usando e nos abençoando, e nós cremos nisso. Cremos também, Senhor, que Tu estás no comando das nossas vidas e que nada nos acontecerá que não seja a Tua vontade. E seja ela qual for, Senhor, desde que seja a Tua vontade, eu tenho certeza que é para nos abençoar. Então continua abençoando a Tua igreja. Dá saúde aos Teus filhos, Senhor. Dá paz ao coração. Alivia as dores, meu Pai, dos Teus servos e servas. E a todos ajuda-nos a andar em santidade na Tua presença. Perdoa-nos as transgressões e ajuda-nos a não transgredir. Pai Santo e bendito, te pedimos estas bênçãos. Em nome de Jesus. E agora, Pai, que a graça do Teu Filho Jesus, que o Teu amor, a comunhão com o Teu Santo Espírito, ó Pai, permaneça em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas. Nós te pedimos isto e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.